Vamos lá, muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí mais uma live nossa aí do Labdata. Adoro estar aqui com a professora, com o professor. Estou aqui já há mais de 10 anos e é sempre uma honra toda vez que eu sou convidado para trocar um pouco de conhecimento com a galera aqui, tá? Eu sou o Bruno Paulinelli, como eu falei, eu estou no Labdata aí há mais de 10 anos. Fui junto com a professora Alessandra aí, pioneiro nos primeiros cursos aí de Big Data, e, e hoje eu sou executivo de inteligência artificial e dados, e é isso, um resumo da minha apresentação. Felipe, quer se apresentar? Boa noite, pessoal. Obrigado, Bruno. Bom, sou o Felipe. Eu também sou um dos professores aqui do time do Labdata. Hoje eu tenho lecionado principalmente parte de transformação digital, ciência de dados, a parte de stack moderna de dados, né, que a gente constrói um projeto e um pipeline completo. E eu tenho atuado no time de engenharia de uma empresa chamada Blue Orange, né, uma startup americana. E a gente cria projetos de dados e inteligência artificial para diversas empresas aí, em diversos setores. E é um prazer estar aqui hoje batendo esse papo com vocês. Legal, Felipão. Eu acho que hoje o papo aqui é um papo muito interessante. Eu gosto muito de falar disso, porque eu vejo que o mercado é é bem ansioso quando a gente fala de inteligência artificial generativa, né? É algo que veio para ficar, está bem difundido aí na cabeça da galera, né? A gente usa isso na palma da nossa mão no nosso dia a dia, usa isso para ajudar a gente no nosso trabalho, mas a grande pergunta que fica no ar é como é que eu converso com os dados da minha empresa, né? Como é que eu tenho um GPT para bater um papo com os dados do meu data lake? Aí começa os desafios. E o que eu vejo geralmente no mercado acontecer é o pessoal começa de trás para frente. Vamos começar pela LLM, vamos começar pelo GPT, né? Depois a gente vê os dados, depois a gente vê como escala, depois a gente vê como orquestra, como implementa, como coloca isso numa plataforma, né? Então, começar pela tecnologia antes de envolver a engenharia. Isso acaba gerando silos, né? Você tem a área de marketing pagando uma conta com o GPT dela. Estou usando GPT aqui, mas pode ser Gemini, pode ser qualquer um outro, tá? O Llama, qualquer um. Tem um departamento pagando determinada LLM, né? Determinado provedor, e criando através dos dados locais dele. A outra área está criando com outro provedor, às vezes o mesmo, com os dados proprietários, né? E cada um tirando insights, brincando ali com a IA generativa e vendo ali dados promissores, respostas promissoras. Mas na hora de escalar, produtizar, começa a ver os desafios, começa a ter os problemas, né? É, começa a ter não performance, começa a ter trava na escala, começa a ter a tal da alucinação, né? Dados com pouca qualidade, né? É, você não envolve a não envolver a equipe de dados, de engenharia, quem cuida da plataforma de dados, você vai ter um risco muito grande utilizando IA generativa, né? É, eu acho que a pauta acho que vai girar em torno disso na nossa discussão, né, Felipe? É isso aí, Paulinelli. Eu acho que é bem interessante o que você cita sobre esse cenário de escala, né? Que a gente tem observado, e principalmente é que eu sinto que os casos de uso eles já estão mais maduros, as ferramentas elas também estão mais maduras, principalmente essa parte de agentes de IA, né? Mas esse cenário que você pontuou, eu acho que ele é bem perigoso, né? Sem uma certa governança, cada um tentando ir pelo seu lado ali, tentando fazer seus próprios testes.
e de repente a gente vê um cenário ali que, cara, acho que tem sido bem difícil você conseguir administrar tudo isso, né? Eu sinto que essa parte da gente conseguir encontrar, né? Acho que bons casos de usos, ferramentas adequadas para isso e conseguir transformar isso em um processo, né? O que a gente tem chamado aí de engenharia de inteligência artificial, né? Ou engenharia de IA, tem sido, acho que, um desafio, acho que bem intenso aí, bem grande nos últimos meses, nas últimas semanas. É, eu costumo dizer que hoje a gente está trabalhando com engenheiro de dados 2.0, né? O engenheiro de dados clássico, né, que a gente conhece, é o cara que constrói a plataforma de dados junto, lógico, com o arquiteto de dados, cuida de pipeline, orquestração, né? Então, você tem, para montar uma plataforma de dados, você tem N origens, N sistemas origens, tipos de dados diferentes, né? Latência diferente, um é batch, outro é online, você bate numa API, lê fila, né? Isso está bem enraizado na galera da engenharia de dados. Então, o cara sabe capturar dados e colocar numa plataforma, num data lake, ou um delta lake, ou um data mesh, e assim vai, né? O iceberg, dependendo da arquitetura que você está utilizando. É, e você tem a camada ali de disponibilização e consumo, né? Até então a gente utilizava muito consumo analítico, operacional, informacional e até transacional em alguns casos. Hoje a gente tem um tipo de consumo diferente, que é o consumo para AI, que é o consumo para inteligência artificial. E aí é que vem o engenheiro 2.0. Esse engenheiro 2.0, além de conhecer a engenharia de dados, ele tem que saber trabalhar com vetorização e embeddings, né? É, quando você pega um dado, né? Você faz um arquivo e joga numa IA generativa, ele pega aquele arquivo, transforma em vetores, gera embeddings, né? Geram vetores, armazena no banco, né? E quando você faz um questionamento, ele faz lá a similaridade, a busca semântica por cosseno e etc, né? Eu acho que esse novo profissional tem que começar a ter esse tato, mexer com embedding, né? Como que eu vou armazenar esse dado que vai ser utilizado para uma LLM consumir? Eu sei guardar um dado para um Dash consumir. Eu sei guardar um dado para uma API consumir, para um cara bater query consumir. E como que eu guardo um dado para uma LLM consumir? Né? Eu tenho a modelagem semântica, né? A gente trabalha com vetores, o banco ele é vetorizado, né? Quando eu vou gerar um embed, imagine que eu tenho um arquivo de 5 páginas, né? Eu tenho que fazer o recorte, né, que a gente chama de chunk. Eu vou quebrar esse arquivo em pedaços. E qual que é o melhor tamanho desse pedaço? Um chunk pequeno ou um chunk grande? E o overlap? Por exemplo, eu tenho a página 1 e a página 2. O overlap, ele vai ter um teaser, né, um resuminho da página 1 na página 2, né? Qual que é o tamanho desse overlap? Como que eu calibro isso? O engenheiro de dados 2.0 ele tem que começar a ter esse tipo de noção, esse tipo de dado, de tato, né? Como que eu mexo com APIs, com LLMs, né? Como que eu trabalho de forma multi-LLM? Ah, eu pego uma LLM multimodal, que é cara, uma única LLM vai tratar áudio, vídeo, texto, né? Imagem, ou eu vou pegar uma LLM barata ou até gratuita para gerar embedding, eu vou pegar uma outra LLM só para vídeos, eu pego uma outra LLM treinada para medicina, uma outra LLM para conceitos gerais. O cara sabe trabalhar de forma multi-LLM. Eu nem cheguei em agentes e assistente aqui. Nem estou falando de multi-agent, como que um agente vai comunicar com o outro, né? Nem estou falando de assistente, estou falando ainda da base aqui na engenharia. Eu acho que esse engenheiro 2.0, né, vou fazer até um depara, né? O foco principal de um engenheiro 1.0,
né? Ele mexe com pipeline, faz ETL e brinca no data lake, né? O 2.0 vai trabalhar para LLM, né? Tecnologias, geralmente o 1.0 ele mexe com Spark, Hadoop, SQL, Airflow, né? O 2.0 é o que eu estava falando, ele vai fazer RAG, que é um retorno aumentado, né? Retrieval Augmented Generation, né? Que é você pegar imagine os dados do seu negócio e armazenar num banco vetorial. Então eu faço uma pergunta: quantos clientes eu tenho ativo? Ele faz esse acesso no meu banco vetorial e me devolve a resposta. O cara tem que saber fazer isso. Isso a gente chama de RAG. E tem N arquiteturas: RAG, Raft, que é RAG com fine tuning. Você tem TAG, tem um monte, né? Como que eu trabalho com recuperação de contextos proprietários, né? Habilidade de modelagem, né? O 1.0, o engenheiro ele sabe fazer modelagem física e lógica de dados. O 2.0 ele já vai saber trabalhar com modelagem semântica. Como que eu guardo frutas dentro de um banco vetorial? Eu vou agrupar por tipo, vou agrupar frutas, é tudo junto, por sabor, amargo, doce, depende de como eu consumo, como que eu vou modelar isso, né? O engenheiro 1.0, ele quase não tem interação com o negócio. O 2.0, ele já tem muito mais. Ele vai trabalhar com curadoria, né? Governança de dados, os dois, eu acho que tem que conhecer e tem que ter esse contato, né? Visão de produto, o 2.0 tem alta, né? Visão de produto. E integração com IA, nem se fala, tá? Então, eu acho que esse novo perfil é quem vai se destacar, né? Fazendo cursos aqui, por exemplo, na FIA, você saber trabalhar a arquitetura de dados, a engenharia de dados, a governança de dados, como isso tudo trabalha para também ter um consumo de IA generativa, eu acho que vai ser um grande diferencial para esse profissional, tá? Legal esse termo, Paulinho, que você aponta como engenheiro 2.0, né? Engenheiro de dados, né? O engenheiro dados barra IA 2.0. É, eu lembrei teve uma palestra recente que estava sendo muito aguardada em um evento da Y Combinator, né? Que é um desses fundos de venture capital, investe principalmente aí hoje em empresas de inteligência artificial. E essa palestra era do Andrej Karpathy, né? Que ele foi aí um dos fundadores da OpenAI, ele foi o chefe de engenharia da Tesla também por alguns anos. E um dos pontos que ele colocou, né, que é a evolução da engenharia de software, né? O Andrej ele ficou muito conhecido por ter criado o termo vibe coding, né? Que é então essa forma nova da gente criar aplicativos, né? E programar através de linguagem natural. E nessa evolução ele fala que na verdade a engenharia de software, né? Ou desenvolvimento de software 1.0 é quando a gente programava em linguagens procedurais, ou seja, você dá a instrução, você em alguma linguagem e aí uma máquina executa. E aí a gente muda essa abstração para engenharia de software 2.0, que a gente está falando em redes neurais, né? Ou seja, agora é a própria máquina que ela aprende ali através dos dados e vai produzir. E aí na engenharia 3.0 é essa nova forma em que a gente agora programa por linguagem natural. Ou seja, basicamente a linguagem natural é uma linguagem que a gente consegue não somente aprender, né, mas também descrever ali, né, em ferramentas aí a gente tem visto aí Cursor, que mais Dev, né, Windsurf e essas ferramentas Replit, né, também acho uma ferramenta bem interessante, mas que você hoje consegue escrever, poxa, eu quero um app de entrega de comida com essas características, ele vai lá e já produz. Claro, a gente tem visto aí alguns problemas com isso, mas de qualquer forma tem sido uma evolução, eu acho que bem significativa, né? Um dos pontos que o André coloca é que, na verdade, também as características elas mudam, né? Porque a gente passa, assim, de um perfil muito especialista
para um perfil que ele é mais orquestrador, né? Ou seja, eu tenho uma visão do todo, eu consigo delegar isso para uma IA, né? Para um agente de IA ou né, para o modelo, e ele consegue reproduzir um aplicativo, né? Uma aplicação, um SaaS e assim por diante. Então, eu vejo que esse perfil ele passa a mudar bastante, né? Que é um pouco do que o Bruno citou aqui, né? Então, a gente deixa de ser especialista, né? E quando a gente fala agora em engenharia de dados, aquele especialista que, poxa, sabia ali fazer, construir pipelines robustos, né? Sabia ali muito bem processar dados através de uma ferramenta de processamento distribuída como Spark e assim por diante. E a gente já começa a pensar, poxa, agora eu preciso saber um pouco de tudo, né? Então é uma fusão. Então, eu preciso saber muito bem, ter uma boa base matemática para entender o que é um embedding, por exemplo, né? Para entender o que é um espaço vetorial a nível semântico e como esses vetores eles estão posicionados, né? E, poxa, tem hoje eu vejo que tem aplicações bem legal, assim, que você consegue de forma visual, né? Fazendo redução de dimensionalidade separar em clusters assim no espaço semântico e você consegue encontrar muito bem ali, né, onde está posicionado ali os seus chunks, né, ou as perguntas que é feita, como que essa aproximação ela é bem feita ou não, né? Então, eu acho que essa fusão do cara que era muito especialista, ele passa a ser um pouco também agora de cientista, a ser um pouco também de cientista de dados, né? Mas ao mesmo tempo ele precisa também entender engenharia de software, né? Porque eu tenho visto que principalmente as ferramentas de agentes de IA, como você pega, por exemplo, o LangChain, né? Ele é muito parecido ali com uma orquestração, porque ele tem essa ideia de conceito de estado, né? Então ele começa a ser muito parecido, por exemplo, quando você orquestra um workflow no Airflow também, né? E aí, legal, aí você tem, então, essa visão que ela é um pouco mais de engenharia de software, né? Então, você pega, por exemplo, LangChain, né? Que é uma ferramenta hoje para fazer agentes, o OpenAI SDK, que eles têm uma abstração de orientação ao objeto, né? Porque agora a gente consegue ter muito bem essa similaridade entre agente e objeto, né? Então, você vê que é pura orientação ao objeto, né? Essas ferramentas, quando você está programando nelas ali em Python. Então, você também precisa ser agora, de certa forma, um engenheiro de software, né? Então, a gente deixa de ser especialista, acaba sendo muito mais, eu acho que esse orquestrador, né? Que conhece bem conceitualmente de todas essas disciplinas, para que você consiga, da melhor forma ali, delegar, né? Agora a gente fala sobre delegar isso para IA, como agentes, ou né, para aplicações aí em chatbots e assim por diante, tá? Eu acho que essa transição eu acho que é algo que tem, já está acontecendo, né? Mas eu acho que tem muito potencial aí para acontecer de forma mais intensa. Perfeito. Professor, o Flávio perguntou, mas o LangChain orquestra o quê? Os agentes? Isso, agentes, tá? O LangChain, então, ele é quase que uma. Desculpa, eu. O, desculpa, o LangGraph, tá? O LangGraph, que agora que é esse orquestrador de agentes, que ele utiliza o LangChain, né? Então, o LangChain já tem ali uma série de ferramentas, né? Então, por exemplo, aquelas ferramentas que a gente vê para fazer, enfim, operações no browser, ou para a gente conseguir fazer chamadas de API, né? Um pouco parecido com o conceito hoje de MCP, né, já existia muito no LangChain, tá? Então, o LangChain, ele tem, ela é uma camada que tem um pouco esse conceito de orquestração, né, de atividades. Então, por exemplo, poxa, eu orquestro ali um chatbot, uma memória, né, um RAG, isso eu consigo, ele abstrai de forma muito fácil, e aí a gente evolui para o LangGraph, que a partir, né, de tudo isso que foi feito no LangChain, a gente começa a orquestrar agentes, tá? Então, é essa ordem, assim, o LangChain faz a orquestração desses componentes mais individuais e o LangGraph faz a orquestração disso que já foi produzido no LangChain. Perfeito, muito obrigada, professor. Todos sintam-se à vontade para interagir conosco através do chat. Caso tenham dificuldade de fazer a pergunta pelo chat, podem abrir seus microfones, que a gente vai estar super à disposição para responder e orientar vocês.
professor ainda está tímido, vai vindo aos pouquinhos, mas eu acho legal a gente continuar. Ih, vem aqui uma pergunta, o Flávio de novo. Quais são as melhores fontes de estudos que vocês usam? PS, não pode ser a FIA. E aí, Felipão, quer falar aí? Cara, fonte de estudos, eu sou o mais democrático possível, né? Porque, na verdade, a FIA, a gente até traz insights para a FIA. Nós, como professores, temos no mercado, temos referências externas. Meu, tem muita coisa interessante no próprio LinkedIn. Se você sabe seguir as pessoas certas, os caras estão postando estudos, insights direto, tendências, conversa com outras empresas, né? O fato de ser professor dá também para a gente essa vantagem. Você sabe o que está acontecendo em tudo que é lugar, né? Eu acho que acaba não dando tempo de virar algum curso para a gente aprender, né? Nós aqui, principalmente como professores, temos que estar na frente e fazer virar curso a partir de nós. Tanto que é Eu muito do também nosso tenho. processo, né? Ai, desculpa, Felipe. Não, Só queria desculpa eu, Elisa. complementar o Bruno, que é muito do processo do Labdata, justamente sempre trabalhar com docentes que atuam na área, porque é a nossa forma de manter sempre atualizados os ementas, ferramentas, técnicas que a gente vai desenvolvendo ao longo dos anos, né? É o nosso principal foco, justamente esse contato com profissionais experientes. Se vocês forem acessar posteriormente o LinkedIn do Bruno e o LinkedIn do Felipe, vocês vão ver que eles são respaldados já tem muitos anos de carreira, né? É isso aí. É, eu tenho, assim, né? Na verdade, assim, eu tenho algumas, acho que é um pouco um método, assim, né? De coisas, por exemplo, eu preciso aprender uma ferramenta muito rápida, né? Mas sem, acho que, um embasamento conceitual mais profundo, né? Geralmente eu busco um curso na Udemy mesmo, né? Aí vou dando uma olhada ali nos vídeos que são de graça, né? Que é aquela parte para você conhecer o curso e veja se faz sentido ou não, né? Eu gosto também de selecionar por professores, né? Eu tenho algumas pessoas que eu gosto de seguir, tanto no LinkedIn, mas que eu vejo na Udemy, e aí eu acabo usando para aprender alguma coisa. Em relação à IA, eu acho que uma ótima fonte também, né, é o Deep Learning AI, a escola do Andrew Ng, tem muito curso bom e gratuito, mas se for assim, se a gente precisar acho que de um embasamento conceitual, né, menos raso e mais profundo, aí eu acho que só na FIA mesmo, né? Porque, enfim, é um curso extenso, né? Os professores, eles são muito bons. Eu sou ex-aluno do MBA, então acho que também foi uma experiência, assim, muito rica que eu tive, né? Do ponto de vista tanto pessoal quanto profissional. Mas eu acho que a FIA te dá essa possibilidade, assim, de você ter todos esses conceitos, né? Tudo isso que eu citei, que hoje que são as características aí do novo profissional de engenharia de dados de uma forma, eu acho que mais profunda, tá? Mais densa. Top. Recebemos mais uma pergunta aqui do Gabriel. Pensando que alguém que vai sair do zero no que diz respeito à integração entre dados e IA, quais podem ser esses primeiros passos? Tanto tecnologias para conhecer, quanto até uma ideia de projetinho. Ah, eu recomendo estudar sobre RAG, tá? Você pode assinar aí qualquer nuvem, qualquer cloud provider, um Google, por exemplo, e utilizar banco deles, pode utilizar, tem o Vertex AI, né, para fazer, você tem Bedrock na AWS, todos os providers têm bastante ferramentas, tá? Agora, se quer fazer open source mesmo, sobe umas máquinas, né, é, usa a API da OpenAI mesmo também e aprende a fazer RAG, né? Por quê? É a grande sacada, é você saber
usar os dados, os seus dados, para a inteligência artificial responder, você interagir com os seus dados. A gente sempre usou uma palavra muito forte, que é democratização de dados, né? Sempre foi utilizado isso desde 20 anos atrás, 21 anos, quando que eu trabalho com dados, sempre escutei essa palavra. E eu acho que de fato hoje está acontecendo a democratização de dados, porque eu não tenho nenhum impasse tecnológico para eu poder conversar com eles. É linguagem natural, como o Felipe falou, né? Você pode brincar, fazer text to SQL e com linguagem natural ele converte em query e bate no seu banco. Só você fazer uma camada semântica, né, que explique os atributos da sua tabela, né, o que é de que negócio aquilo representa, como funciona aquilo, e você começa a conversar, quantos clientes eu tenho ativo, quanto foi meu faturamento, você começa a bater papo com sua tabela sem saber escrever nada de SQL. Já fiz esse lab uma vez dando um curso, né? E entender o que que é RAG e o que que é fine tuning, que é uma coisa que o pessoal confunde bastante, tá? Eu fiz um fine tuning aqui na minha empresa, mas na verdade o que ele fez foi uma RAG. Olha só, a gente tem prompt engineer. Você escreve no prompt, aí no teu GPT da vida, ó, eu quero que você só responda de forma formal, quero que você não fale sobre política nem futebol. Isso é prompt engineer. Tem gente que pega dados da empresa, cola ali para conversar com os dados, né? Usa aquilo como sandbox. Você tem a RAG, né, para utilizar, para conversar com uma tabela, um banco vetorial. Você joga livros, joga dados da sua empresa, dados da sua vida, aprende a fazer a RAG, que é gerar embeddings, chunk, overlap. Estuda o que é RAG, o que que é overlap, o que que é chunk, o que que é embedding, o que é um vetor, né? E você começa a fazer essas brincadeiras. E você tem o fine tune, né, que é você treinar a LLM. Olha só, a galera confunde muito a diferença entre domínio e contexto, tá? São coisas diferentes. Eu vou dar um exemplo simples. Imagine que eu sou um cardiologista, tá? Eu vou fazer uma prova. Eu vou responder essa prova, caindo perguntas de cardiologia, beleza. Vou saber responder se eu estou bem treinado, né? Fiz faculdade para isso e vou responder. Aí pergunta sobre o prontuário, como tá os batimentos do Felipe. Isso eu não estudei na faculdade. Para isso eu preciso me contextualizar. Eu preciso do prontuário do Felipe. E aí é uma prova com consulta. Se a prova é com consulta, e você tem a prova que é sobre domínio sem consulta. Aí você pede para um advogado fazer essa prova com consulta. Você dá todos os livros de medicina e dá para o advogado. Ele pode até tentar fazer. Ele vai demorar muito tempo, vai errar um monte de coisa, tem detalhes que ele não vai saber diferir, né? Então, aí você vai fazer o fine tuning. O fine tuning é caro e demorado. É como você fazer uma pós-graduação, uma especialização. Você vai investir dinheiro e tempo, né? Então, treinar uma LLM é você colocar um domínio nela. Usar contexto é você resgatar, né, um texto, um conteúdo e falar sobre ele. Então, você saber diferenciar o que que é fine tune, o que que é uma RAG, entender o que é um embedding. Eu acho que você, para começar do zero, dá para você brincar na sua casa e começar colocar seu currículo lá e te entrevistar, né? É um exemplo, um projetinho. Faça alguém que responda por você e você tem que entrevistar. Se alguém for entrevistar você fala, entrevista meu robô. Ele vai saber responder tudo sobre mim. É um exemplo. Então, Eu, é, eu, era isso que eu ia te perguntar, se você gostaria de complementar. eu gosto bastante, né, de você fazer aí uma aplicaçãozinha inicial com RAG. Eu acho que eu adicionaria um ponto também, né? Processa um dado não estruturado, né? Pega um PDF, pega um áudio, né? E aí, poxa, tem bibliotecas aí que já fazem isso em uma linha de código, né? Por exemplo, você tem o Whisper da OpenAI, que ele vai pegar seu áudio, vai se transcrever, né? Ou se você quiser manipular um PDF, tem Docklin, tem Llama Parse, né? Então, ele vai pegar esse PDF e transformar isso em um semi-estruturado
E aí você vai para a ideia, né, de base de conhecimento, você vai lá, coloca isso numa base de conhecimento. Dá para fazer tudo isso local, né? Você usa o Chroma, por exemplo, ou faz. Eles são bancos, o Chroma in Memory, né? O faz, ele, desculpa, o Chroma você consegue colocar em disco, né? O faz ele já é in memory, mas aí depois você consegue passar por todo esse processo, né? Então, processei um tipo de dado não estruturado, montei ali o meu knowledge base, né? Ou a minha base de conhecimento. Agora eu vou entender como que faz o chunking certo, né? Porque o chunking também ele pode ser muito genérico, né? Ou às vezes ele pode não encontrar ali perguntas mais específicas. E aí você vai brincar, né? Vai entender como que é um chunking, vai entender como que é uma similaridade, né? A quantidade ali ah, de chunks que você vai retornar para o seu reg, né? Vai ver se você encontrou ou não, se aquela resposta é adequada, e aí você consegue fazer esse caminho completo, porque eu acho que essa primeira parte, essa entrada de você processar um dado não estruturado, turma, eu acho que é algo também que vai ser muito demandado da engenharia de dados, né? Porque até agora a gente trabalhava muito bem com dados estruturados, né? Principalmente por causa do Big Data, pela alavancagem que teve de ferramentas orientadas a Big Data, né? Aí a gente está falando em Spark, aí empresas como Databricks, Snowflake, aí que se especializaram muito bem em dados estruturados e semi-estruturados, né? Mas fazem transformação de dados semi-estruturados em estruturados. Mas agora a gente passa também a processar muito dado não estruturado, né? E acho que um dado interessante é que 90% de todos os dados utilizados dentro da empresa, eles são não estruturados, né? E era algo que a gente ainda trabalhava muito pouco do ponto de vista de inteligência artificial, né? De você conseguir processar esses dados por inteligência artificial. Mas aí eu acho que fica um projetinho bem legal, assim, bem completo, né? Você processar, colocar no knowledge base, é, passar por uma API ali, ou por um modelo local mesmo, usando o Llama, né? E aí respondendo ali, e tendo ali os critérios de métricas, né? Para você conseguir, enfim, quantificar se aquela resposta é boa ou não, tá? Que aí eu acho que também é uma área que tende a crescer muito, né? Porque ainda, se a gente pensar no machine learning tradicional, a gente tinha métricas ali que elas já são muito bem definidas, né? E agora a gente, enfim, quando a gente fala em modelos de linguagem natural, onde você tem uma resposta ali, às vezes é um pouco subjetivo e eu acho que é um campo que tende aí também a ganhar bastante espaço para você conseguir avaliar o seu modelo, se ele está performando bem ou não, do ponto de vista de negócio, né? E não necessariamente em métrica técnica. Aí, top. Temos mais 3 perguntinhas aqui, vamos pela ordem cronológica. O Felipe perguntou: quais as abordagens mais sustentáveis para a gestão de dados por IA generativa, FinOps, para plataformas comerciais com alto volume de conciliação de dados atualmente? Abordagem de FinOps, eu falaria sobre recomendações, boas práticas de uso, né? Porque, de novo, geralmente quem não sabe o que quer, pega algo que contempla tudo, né? É normal, né? Eu compro canivete suíço e geralmente é caro, né? Então imagina, eu compro uma LLM multimodal, ela trata todos os tipos de arquivos. Eu vou usar ela 90% do meu tempo com texto, por exemplo. Imagine um use case desse. E eu vou ficar pagando sempre por multimodal, como se fosse um vídeo. Então, se eu mandar um vídeo ou mandar um texto, para ela dá na mesma, né? Então, a primeira coisa que eu faço, multi-LLM, saber trabalhar com LLMs para cada tipo. Outro, dependendo do meu uso, eu posso ter uma LLM local e não pagar token. Depende da minha aplicação. Para que eu vou mandar um token pagar se eu posso treinar uma LLM para me responder local? Isso é um tipo de solução. Eu economizo em token, já que tudo que a gente paga é token,
né? É, você saber usar quando você vai ativar, me fugiu o nome agora. Você faz uma pergunta, quem descobriu o Brasil? Ele responde. Aí você pergunta em que ano? Ele pega o contexto anterior e te responde. Ele vai acumulando, depois de 1000 perguntas, a milésima primeira vai levar todas as anteriores. Então o token vai engordando, vai ficando caro. Como que você trabalha nisso? Para ele pegar ou só o último, ou pegar somente os últimos, ou fazer um resumo de tudo e mandar um resumo, né? Isso tudo é papel de engenheiro, tá? Boas práticas de uso, né? Escolher um modelo para cada step, né? Tem um modelo que o Llama vai ser melhor, tem outro que o GPT 3.5 vai ser melhor, tem outro que o O1 vai ser melhor, né? Usar cache, né? Então você faz uma pergunta, você tem uma resposta. Guarda essa pergunta, essa resposta. Quando alguém perguntar de novo, você não usa LLM, usa um cache, né? Então existe uma série de boas práticas para utilizar para você ter um uso mais sustentável aí e no final impacta em FinOps. Agora, se a pergunta sobre a metodologia, sobre o FinOps em si, eu até hoje não implementei nenhuma abordagem para Generative AI. Tá? Eu tenho boas práticas de uso para que impacta nos meus indicadores de FinOps. Eu sinto que esse assunto de FinOps, né, e gestão de dados por IA, eu acho que tem sido um pouco uma evolução da própria governança de dados, né? Então, o que eu tenho observado ali, vendo empresas de vários setores, né, como elas têm feito essa evolução ali da sua plataforma de dados para uma plataforma de dados orientada à inteligência artificial, é que quem fez muito bem o trabalho de casa, né? Então, pensa, por exemplo, alguém que já estava pensando em um data lake, né? Ou um data lake house, pelo, pelo conceito, eu acho, mais original do Databricks, de você poder armazenar qualquer tipo de dado, seja ele estruturado ou não estruturado. Então, quem já estava fazendo esse trabalho bem dentro de casa, poxa, vou colocar aqui alguns dados não estruturados, ainda não consigo processar muito bem, né? Mas de qualquer forma, um repositório aqui onde eu tô armazenando bem e em algum momento eu vou utilizar esse dado, né? E aí, a hora que chega aí os algoritmos, né, de inteligência artificial, de embedding, assim por diante, ele já fica muito mais apto, né, a ter uma resposta mais rápida, porque já fez todo esse trabalho. Para as empresas que, na verdade, assim, têm muita intenção de usar LLM, mas não tiveram essa primeira etapa de engenharia de dados, né? Acho que engenharia barra arquitetura de dados, tem sido um pouco mais difícil e mais trabalhoso, né? Porque são empresas que, às vezes, não têm tanto dinheiro ali para investir, né, em, sei lá, uma arquitetura centralizada como um data lake, tem muito dado e quer utilizar dado não estruturado, e aí já fica mais difícil, tá? Então, eu acho que não tem como você pular essa primeira parte ali, né, de você ter ah, uma ótima estrutura de dados, né, do ponto de vista de engenharia, né, e você fazer todo o monitoramento de FinOps e ver a evolução disso, tá? E aí eu acho que é muito aquela curva, não sei, acho que algum de vocês conhece aquela curva que o Databricks apresentou em 2022, né, que é aquela curva de maturidade em dados, né, que é a relação entre a vantagem competitiva com um eixo temporal que é a maturidade de dados, e ela é uma curva exponencial, né? Então, no começo ali da curva, ali a empresa não está vendo tanto valor, né? Por quê? Porque ainda não tem essa capacidade de usar de forma efetiva a inteligência artificial, e aí algumas empresas olham aquilo como um gasto, né? Decidem ali enfim, desligar projetos de dados por causa disso e tudo mais, né? Mas de repente ela começa a acelerar muito rápido, né? Ou seja, você começa a ganhar muita vantagem competitiva porque você começa a fazer o uso intenso de inteligência artificial ali em uma estrutura que, poxa, por algum tempo ali não entregou muita coisa, mas agora ela está muito bem preparada, tá? Então eu acho que, na verdade, pensar do ponto de vista sustentável, né? Eu acho que tem toda essa primeira etapa
onde, cara, você precisa ganhar ali uma curva de aprendizado ali, que às vezes ela é um pouco lenta, mas que de repente ela começa a acelerar muito rápido. Perfeito. Eu acho que a pergunta do Francisco, que é a próxima, é até um complemento que ele pergunta justamente de empresas que estão embarcando na IA generativa, mas sem tanto preparo dos dados, né? A pergunta é a seguinte: no contexto atual, onde há um crescente uso de IA generativa, como podemos estar trabalhando de forma estratégica o uso de dados, ML tradicional e redes neurais? Muitas empresas estão entrando com força na IA generativa, porém sem ter uma visão mais clara dos seus próprios dados. Tendem a melhorar seus processos internos sem, contudo, entender seus próprios dados. Como vocês aconselham como estratégia para empresas de software em iniciar o atendimento do pipeline completo de dados até o GenAI? Podem citar casos onde isso foi implementado do zero com sucesso? Então, tem algumas perguntinhas aqui. A primeira delas é como implementar de forma estratégica o uso de dados, ML tradicional e redes neurais. Assim, na minha opinião, esse é o maior desafio, né? É, a gente tem um número aí da Gartner, né? Recentemente eu acho que eu não sei o número mais mais recente, né? Mas a Gartner fala sobre 70% de todos os projetos de dados eles falham, né? E eles não falham por causa da tecnologia, tá, turma? Porque, enfim, teve uma equipe, né, e um know-how adequado para implementar uma tecnologia para coletar e processar dados de forma eficiente, né? Quando a gente fala em estratégia, a implementação de um projeto de dados ele é um tripé, né? Então, claro, a tecnologia tem um papel muito significativo, né? Mas eu acho que os outros dois elementos são pessoas e processos, tá? Então, quando a gente fala em processos, empresas que não são maduras do ponto de vista de processo, elas tendem a ter mais problemas para implementar projetos de dados. E de pessoas, né? Acho que aí não é só em relação ao conhecimento, né? Porque se a gente pensar em uma empresa grande, claro, nem todo mundo é obrigado a saber ciências de dados, saber engenharia, arquitetura de dados, né? Saber como implementa um data lake, né? Mas, assim, você conseguir ter uma cultura orientada a dados, né? Então, você pensa, poxa, por exemplo, talvez o C-level ali, os diretores, eles não entendam da parte técnica, né? Mas esse diretor ele está tomando uma decisão baseada em dados, né? Ele efetivamente ali está usando dados para tomar ações, né? Então eu acho que é essa questão assim que eu acho que é mais forte, né? Claro, isso acaba impactando do ponto de vista cultural, né? Então acho que talvez o desafio maior não na parte de tecnologia, mas nessa parte de processos, pessoas, né, e cultura, tá? Também que eu acho que entra muito bem, tá? Acho que esse é o acaba sendo o grande desafio para a gente conseguir implementar de forma estratégica. A outra pergunta, como vocês aconselham a empresa de software iniciar o entendimento do pipeline completo? Tá, eu gosto bastante da recomendação do próprio André Wing, tá? Ele tem um curso de projetos de machine learning, tá? Mas lá atrás, lá, projetos de machine learning tradicional, é, que eu acho que faz muito sentido, né? Ele fala sobre, enfim, criar pilotos. Tá? Então, você pensa em um caso de uso completo, né? Você pensa em um workflow completo ali. Desde, poxa, como que eu vou obter os dados, fazer esses dados, né? Eles passarem ali por uma camada de analytics, né? Ou de enriquecimento de dados, até rodar um modelo, né? Ou a gente ter ali ter alguns insights, tá? E aí você faz para esse caso primeiro, né? Só que aí você já pensa ali em uma determinada arquitetura, o que que faz sentido ali para sua empresa, uma arquitetura e uma solução em engenharia, mas resolve esse problema, tá? Deu certo? Ok.
Então, a gente tem um caso de sucesso. A gente pode, enfim, replicar para outros casos de uso, e aí a gente começa a ganhar momento, tá? Eu não sou adepto aí de, enfim, projetos megalomaníacos, investimentos gigantescos, em ferramentas e, e fazendo isso de forma massiva inicialmente, tá? Porque eu acho que tem uma grande chance, de dar errado, tá? Então, começar pequeno, ganhar momento e ir replicando, tá? Eu acho que essa que é a minha dica aqui. Top. Bruno, você gostaria de complementar em algo a resposta do Felipe? Não, acho que ele foi feliz na resposta, concordo com ele. Eu acho que nas empresas o pessoal agora, depois de conhecer IA generativa, tudo é IA generativa, né? Então, se você deixar na mão, espalhado na empresa de forma departamental, cada um resolver seu problema, vai todo mundo cair para IA e acabou regras, acabou machine learning, deep learning, tudo virou generative AI. Eu acho que tem que ter uma área responsável na empresa que conheça o pipeline, conheça quando aplicar cada um, né? Se é uma questão determinística, né? Cabe um if, né? Você usa um ETL lá, uma regra normal, né? Se você quer prever alguma coisa, usa o machine learning tradicional, né? Se você precisa ver, ouvir, sentir, né? De uma forma bem análoga aí, o deep learning. Se você precisa escrever, criar, dialogar, interagir, aí você vai usar a IA generativa, né? Então você tem alguém que tenha esse domínio na empresa e saiba orientar, e aí você acaba centralizando, construindo uma plataforma, não só de dados, mas de inteligência artificial generativa, machine learning, etc., e que dê o norte para cada aplicação, tá? Senão tudo vai virar IA generativa e o problema vai ser lá na frente, como o Felipe acabou de colocar no chat, 40% dos projetos de agentes de IA serão cancelados até 2027, né? Muita coisa vai capotar aí pela frente. Sim, uma matéria super recente, né? Do início desse mês, dia 8. Muito legal esse É de se estudo. Obrigado atentar. por compartilhar, Felipe. Tem outros números que eu achei bem interessante, Eu mas fico até lisonjeado aí, porque o Felipe é do meu time, veio prestigiar aí. Obrigado, Felipe, pela participação. Eu que agradeço pela oportunidade. legal. Perfeito. É, A gente tem mais uma perguntinha, mais algumas, né? Do André. Ele perguntou se no MBA Analytics e Big Data vamos ter práticas com RAGs, conforme citado pelos professores. sim, eu esse ano eu iniciei com a parte de transformação digital, né? E aí, poxa, para a gente conseguir já familiarizar a turma, eu criei uma aplicação de RAG, né? Bem básica, mas a ideia da aula que a gente fez é separar em grupos, a gente fazer resumos da aula. A partir desses resumos, a gente usa um deep research para produzir ali um e-book daquele conteúdo produzido por todos, né, de forma conjunta, e aí um RAG que faz buscas e responde perguntas baseados nesse documento, tá? Mas aí também depois em outras disciplinas de analytics vocês vão ver isso de forma, acho que mais densa, tá? De qualquer forma, né, eu acho que é muito interessante ali para quem tiver interesse em trabalhar com RAGs, né? Relembrar, né? Ou enfim, é, aprender um pouco melhor, né? Para quem não é da área de exatas, né? Principalmente álgebra linear, né? Manipulação com vetores, eu acho que é bem interessante, pode ajudar bastante, tá, turma? Claro, aqui no MBA talvez não seja tanto essa proposta, né? Da gente conseguir ter isso de forma mais mais elaborada, tá? Mas eu acho que é bem interessante ter um conhecimento legal aí de
de matemática, álgebra linear, para poder conseguir entender melhor. Show de bola. O Marco Garcia perguntou como a engenharia de dados podem contribuir para a implementação de estratégias eficazes de governança e segurança de dados no treinamento de modelos de IA generativa, especialmente para mitigar riscos como data leakage. Eu vou ficar devendo no inglês, desculpa, Marco. E garantir conformidade com normas de privacidade. Eu acho que ele anda em paralelo com governança, né? Governança, arquitetura e engenharia anda muito paralelo ali, né? A arquitetura desenha, a governança define as políticas e engenharia executa, né? Você pode usar mecanismos de engenharia para governança de dados, para qualidade, segurança, monitoramento, comportamento e determinados outras outras formas aí de implementação, mas eu acho que é muito paralelo, tá? Quem escreve a política, quem é a equipe de governança, né? A engenharia, ela vai implementar, né? E você pode usar IA generativa como consumo disso e você pode usar IA generativa para ajudar a avaliar esses comportamentos e prevenir vazamento, prevenir fraudes, prevenir, olhar a qualidade do dado e tudo mais, tá? Mas a engenharia é o executor. Top. Felipe, gostaria de complementar? Posso passar para a última pergunta aqui? Ih, já tem mais uma, temos mais duas perguntas. Eu acho que só um comentário, eu acho que tem algumas ferramentas bem interessantes e já estão ficando bem maduras também, né, para a gente fazer monitoramento de LLMs, né? Então, eu estava citando aqui o LangGraph e o LangChain, né? Também tem um dos produtos é o Langsmith, né? E o Langsmith ele faz essa parte que a gente está chamando de trace, né? Da gente conseguir monitorar todos os pontos ali, né? Desde quando, sei lá, você fez uma chamada, uma API ou, né, de um modelo local, você conseguir entender ali qual foi o prompt que foi enviado, né? Qual que é a resposta, qual que foi o reasoning que foi feito, quando que foi chamada uma ferramenta, quando que foi chamado, né, uma API ou um MCP. Ele consegue fazer isso muito bem, né? E aí a gente consegue acompanhar e garantir ali alguns guardrails, né? Do ponto de vista, acho que de privacidade, porque eu acho que tem sido um tema bem relevante, né? O pessoal fala, poxa, legal, poxa, eu faço um reg, mas aí eu chamo uma API da OpenAI, então quando eu contextualizo ali, eu estou, né, enviando dados que são muitas vezes dados privados, né, que não deveriam estar expostos. Né? Então a gente consegue fazer esse monitoramento através de traces, né? Ah, a OpenAI também chama OpenAI Trace, né? Que você consegue também fazer monitoramento ali de todas as chamadas de API, né? De como se comportou seu agente. Então, eu acho que essas ferramentas têm ajudado bastante aí também a gente conseguir manter esses guardrails. Show de bola. O André, ele perguntou, agora já focado no varejo. Pensando na dinâmica do varejo, com mudanças abruptas, constantes e muitas variáveis para controlar, qual a importância de treinamento dos dados para prever novas situações no mercado e diminuir perdas? Cara, é uma questão de frequência, né? Quanto, quanto maior as mudanças, né, em menor tempo, você tem que estar acompanhando e retreinando e recalibrando, seja um modelo, seja uma LLM, para estar atualizado, entre aspas, para responder aquilo, né? Agora, tudo depende daquela divisão que eu falei, domínio e contexto, né? Se for treinar um domínio, você vai gastar uma grana para manter aquela LLM atualizada, retreinando ela. A outra coisa é você atualizar a RAG, que é um banco vetorial, né?
Eu vejo que isso é um problema que, enfim, já existe, né? Aí, quando a gente pensa em machine learning tradicional, pensa aí, por exemplo, no sistema de recomendação, né, de um e-commerce ou um desses algoritmos de predição, você tem um fenômeno de degradação do modelo, né? Então, à medida ali que os dados vão mudando, você sempre precisa ir ali ah, refinando ou retreinando o seu modelo baseado, né, nesses dados novos ali que estão chegando, né? Porque isso é muito dinâmico e aí a gente tem várias ferramentas ali de MLOps, né? Para que a gente consiga acompanhar o versionamento, né? E a performance desse modelo. Isso também, claro, está acontecendo com LLMs, né? Porque à medida ali que, poxa, vão chegando os dados novos, né? Você vai, enfim, seu modelo ele começa também a ter essa degradação, né? E então eu acho que é muito análogo o que está acontecendo, né? Então, e a manutenção do pipeline eu acho que é muito parecido também, tá? Então, da mesma forma ali que você precisa de um profissional de MLOps ali para conseguir fazer o acompanhamento desses modelos, né? E como eles estão se degradando e como eles estão performando ao longo do tempo. Isso também é verdade para modelos de IA generativa e precisa também desse acompanhamento. Agora, já mudando um pouquinho o assunto, a Raíza perguntou: vocês acham que, além da forma de modelar do engenheiro de dados, os sistemas transacionais também terão que mudar para se adaptar à necessidade dos modelos de IA? Pergunta difícil essa, hein, Raiza? Hoje eu não vejo isso, essa mudança acontecendo, o sistema transacional mudar para atender IA. Eu acho que são padrões de engenharia, né? A gente captura qualquer coisa e transforma em algo útil para IA ali, né? O Data Lake está ali no meio, é um middleware da vida para poder fazer isso daí. Mas eu não sei se eu entendi bem a pergunta, eu não vejo. É, eu também não sei se, enfim, se essa pergunta em relação, né, à forma, né, como a gente, enfim, não digo nem modela, né, mas desenvolve sistemas transacionais, né, se isso vai se adaptar. É isso mesmo, se vamos ter mudança na transação, essa corrida para entregar dados ou resultados mais rápidos. Ah, não, então eu acho que eu vejo da mesma forma que o Bruno, tá? Eu não acho que não vejo tanta mudança, né? Eu talvez pensei que fosse outro tipo de pergunta, por exemplo, poxa, será que os sistemas transacionais eles começam a evoluir, né, no sentido de captura de dados, né? Porque, poxa, imagina, eu acho que a gente está em uma evolução muito grande do ponto de vista de UX, né, User Experience, né? Então tudo que até então estava sendo feitos ali, né, em web apps, né, ou sei lá, né, SaaS e assim por diante, a gente coloca ali agora chatbots e agentes assim por diante, e essa captura começa a mudar e também a forma como a gente captura dados transacionais, né? Eu acho que talvez isso pode ser um pouco diferente, mas do ponto de vista ali de mudança mais significativa de sistemas transacionais, eu também não acredito que não. Perfeito. O Bruno, pelo que eu estou entendendo, está se interessando pela área tech, né? Ele perguntou: caí de paraquedas, mas seja muito bem-vindo, Bruno. Tenho me interessado bastante pela área de tecnologia, sou da área de design e marketing e estou com um projeto para implementar algumas automações com N8N ou Make na minha agência para otimizar alguns processos. Gostaria de receber conselhos ou dicas de quem entende mais a fundo de tech, especialmente para quem está começando agora. Poderia me dar um norte?
Eu vejo essas ferramentas como uma ferramenta mais de usuário na ponta, né? Aqui, quando a gente fala de engenharia, de construção de ferramentas, plataformas, né, para poder entregar esses recursos para uma empresa, esse exemplo, né, da, das ferramentas que você traz já é uma ferramenta lá na ponta para o usuário, para arrastar a caixinha, criar fluxo, automatizar algumas coisas, né? É, acaba sendo algo, acho que um pouco fora desse ecossistema que a gente está em questão aqui, apesar do assunto envolver também inteligência artificial e pipeline, tá? O que você acha aí, Felipe? O NAN ele é uma ferramenta no code, né, para fazer também orquestração de agentes. E claro, tudo isso você está fazendo ali de forma drag and drops ali, né, nos diagramas, mas isso pode ser muito bem implementado, enfim, através ali de ferramentas, né? Então acho que você pega, por exemplo, aqui o AutoGen, né, da Microsoft, ele tem uma ferramenta que acho que é o AutoGen Studio, né, ou o LangGraph, né, que também tem o LangGraph Studio, o LangFlow, né, que é uma outra ferramenta também que usa um pouco do LangChain, e eles têm essa versão que é no code, mas que por trás ali você consegue ver o código e como que as coisas funcionam, né, como que as coisas são orquestradas, né, então se você tiver esse interesse de se aprofundar, né, o que efetivamente aquele agente está fazendo ali, né, por trás dos panos, eu acho que é interessante você começar também aí por esse lado, tá? Entender ali o código, né, o que tá sendo feito, né, como que, poxa, como que é uma chamada de uma ferramenta, né? Então, por exemplo, quando você faz uma automação para enviar uma mensagem no WhatsApp ou no Slack, né, ele está chamando ali uma API, né? Ele está inferindo parâmetros dessa API e enviando isso de forma direta, né? Então, poxa, como que funciona essa API? O que que é um MCP, né? Qual que é a diferença entre um MCP e uma ferramenta, né? Como que eu consigo usar ou remodelar isso utilizando o conceito de MCP e tal? Acho que são coisas bem legais aí para você se aprofundar. Top. A princípio, essa foi a última pergunta. A gente está encaminhando para o final do evento de hoje, né? A gente tinha combinado 1 horinha com essas duas feras. É difícil a gente conseguir um espaço na agenda, ainda mais quando vem dois. Então, se vocês quiserem aproveitar esses últimos momentos para mais alguma pergunta, a gente aguarda mais alguns minutinhos, tudo bem? Eu acho que então por hoje a gente já conseguiu trazer assuntos bem interessantes, né? Gostei bastante, sempre adoro acompanhar nossas lives. Eu que sou do marketing, fico sempre inspirada aí para essa área. Eu mesma, se tudo der certo, ano que vem eu estou no meu MBA Analytics. Não vou para engenharia de dados porque eu tenho medo, mas já que temos um monte de corajosos nessa live, eu convido a todos a conhecerem um pouco mais sobre as nossas especializações. Esses são ótimos dois docentes que fazem parte dos nossos cursos de Analytics e de Engenharia de Dados. A gente está sempre aqui à disposição para atendê-los da melhor forma e espero ver vocês nos próximos eventos para ter contato ainda maior com os outros especialistas que a gente também tem aqui no LabData. Pessoal, muito obrigada, Felipe. Obrigada, Bruno, também, por separarem um tempinho para falar com a gente. E eu também estou sempre à disposição aqui para vocês, tá bom? Isso aí. Obrigado aí. Boa noite a todos. Obrigado, Elisa. Foi um prazer. É, Espero ver alguns de vocês ou todos no próximo MBA, tá, turma? Acho que é uma mensagem aí, lembra da importância do aprendizado mais completo, né? A gente, poxa, tem vivido aí um tempo de explosão de cursos vendidos na internet, né? De, poxa, qualidade duvidosa, enfim, vídeos curtos e que você aprende, mas assim, para você conseguir criar ali uma carreira sólida, eu acho muito importante esse trabalho aqui que a gente tem feito no LabData ali, de conseguir
explorar da melhor forma todos esses assuntos da engenharia e arquitetura de dados.